Meus amigos, estava navegando aqui no YouTube em busca de novos temas aqui para o meu canal, quando me deparei com um vídeo deste camarada, Rafael Avelar. O vídeo é esse aqui, pessoal, vou colocar aqui telas em alta, ó, Setup Zero Loss. Quando eu vi a capa desse vídeo, cara, eu já me interessei, por quê? Porque no passado eu utilizei muito esse setup aqui do Larry Williams, com esse tipo de canalzinho que tá na capa dele aqui, ó. Então, de cara eu já me interessei pelo tema. Na época eu fazia swing trade, cara, em ações de empresas de elétrica, onde esse tipo de setup com canais aqui do Larry Williams se dá muito bem, tá? Resolvi clicar e assistir o vídeo e baseado no tema do vídeo desse cara aqui, que será o nosso vídeo de hoje. Segundo ele, um setup zero loss do Larry Williams. Quero passar o vídeo aqui para vocês, alguns trechos apenas, né? E com base no setup que ele vai mostrar pra gente, nós vamos desenvolver aí o robozinho de hoje aqui do canal. Então, cara, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, no conteúdo de automação de estratégias para day trade, o meu canal é o seu lugar. Já se inscreve aí e não perca o meu canal de vista. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai voltar aí com a metinha de like. E assim que bater 1000 likes, você vai ter este código do robozinho de hoje disponível aqui para vocês para download, beleza? Então, vou colocar meu fone de ouvido aqui e vamos ouvir o que o Rafael Avelar falou para nós aqui sobre o setup. Vamos lá. Prazo para trades de curto prazo. Então, poder tirar alguns insights através desse vídeo, como é algo adaptativo esse setup aqui. Então, o setup, pessoal, ele tirou desse livro aqui do Larry Williams, tá? Os segredos do longo prazo em operações de curto prazo, beleza? Você pode fazer testes alterando o número das médias, por exemplo, acrescentar outras médias também, outros indicadores e por aí vai. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos conhecer esse setup do Larry Williams. Bora. Olha só, ele fala aqui que teve 30 trades consecutivos de gain, 30 trades consecutivos vencedores. Então, o negócio do zero loss aqui que ele fala, pessoal, é que dentro de 30 trades ele não tomou nenhum loss, beleza? E aqui ele já começa a falar de como é o setup. Então a gente vai ter uma média de 3 períodos com cálculo sobre a máxima e média de 3 períodos com cálculo sobre a mínima. Então, como a gente já conseguiu ver aqui na própria capa do vídeo dele, o Larry Williams, nesse setup, ele utiliza duas médias, uma de 3 máximas e outra de 3 mínimas, né? Formando aquele canalzinho. Fica tranquilo que eu vou explicar para vocês o setup. Uma sugestão, você pode usar nos 5 minutos, né? Você vai ter aqui bastante oportunidades, ou nos 15 minutos para operar de maneira mais tranquila, né? Sem muito agito. Então aqui ele falou para você usar duas médias de 3 períodos, uma com cálculo sobre a máxima, outra com a mínima. Sugeriu você usar nos 5 minutos ou 15 minutos. E aqui ele fala o seguinte: quando a tendência for de alta, você vai comprar quando o preço estiver na média com cálculo sobre a mínima. Ou seja, pessoal, dentro daquele canal, quando o preço cair em cima da média de 3 mínimas, ou seja, na média de baixo, o nosso robô vai fazer a compra, tá? Encerrar a operação quando o preço estiver na média com cálculo sobre a máxima. E para venda, é só a gente fazer o contrário, ok? Então olha só, aqui ele mostra como que funciona o setup, de maneira muito simples. O livro é bem Quando a antigo, tendência né? de alta, você vai comprar quando o preço estiver na média com cálculo sobre a mínima e vai vender quando o preço estiver na média com cálculo sobre a máxima. Simples. Agora vamos lá. Você pode perceber que é uma estratégia de tendência. Você vai precisar analisar a tendência, operar a favor da tendência. Ou seja, Aqui que é o ponto, pessoal, que eu acabo discordando um pouco, tá? Só para resumir o que ele falou aqui nos próximos minutos, tá? É que você deve operar a favor da tendência. Não que a gente tenha que operar contra a tendência, tá? Mas eu acredito que esse tipo de setup, ele se dá muito melhor no mercado lateral, beleza? Porque, olha só, já estou com o setup montado aqui na minha tela. Então nós temos uma média de 3 máximas e uma média de 3 mínimas, tá? Se eu operar somente a favor da tendência, eu só vou pegar esses tradezinhos curtos, né? Supondo que eu tenho uma outra média aqui mais longa para traçar para mim a tendência. Eu só vou pegar esses tradezinhos curtos a favor aqui das médias. Agora, se eu conseguir capturar um mercado lateral, cara, aí é a festa, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Porque aí, cara, você vai fazer a compra no fundo, tá? E vender no topo. Você consegue fazer isso aqui, ó, dezenas de vezes ao longo do dia, beleza? Outra coisa que ele comenta no vídeo, pessoal, é o seguinte: para a gente utilizar aqui um stop loss, tá? Eu, particularmente, nesse tipo de setup, não curto muito utilizar stop loss. Então, já você vai deixar seu robô livre, né? Sem proteção nenhuma? Não. A gente vai ter proteção, sim, mas você vai colocar uma proteção em financeiro, tá? E por que isso? Supondo, pessoal, só para você ter o exemplo aqui, tá? Supondo que o nosso bot, deixa eu arrumar uma oportunidade melhor, tá? Supondo que o nosso bot tivesse feito uma compra aqui, beleza? O mercado caiu aqui, ele tivesse feito uma compra. E eu tivesse utilizado, pessoal, um setup de 300 pontos, tá? Supondo que os 300 pontos daria aqui, beleza? Então, olha só, o mercado teria caído, teria me estopado e depois teria voltado aqui, ó, na banda oposta e feito a saída. Então, eu acabo perdendo a oportunidade de sair com um loss menor. Obviamente que se o mercado dispara demais, né, você poderia sim sair com um loss maior. Mas em todos os meus operacionais, pessoal, eu tento sempre trabalhar da maneira como os grandes players trabalham. Os caras não ficam entrando e colocando stopzinho em operação. Eles trabalham com pontos de entrada e pontos de saída, e não com stop loss. Então, nesse setup de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com um ponto de entrada, que vai ser na linha de baixo, tá? E um ponto de saída, que vai ser na linha de cima.
Obviamente que esta operação aqui teria dado loss, certo? Mas ela te livrou de um loss maior, caso você tenha estopado aqui, por exemplo, tá? Então é nesse modelo que eu gosto de trabalhar. O robô Cash Bandits trabalha dessa maneira, o robô Black Box trabalha dessa maneira, não tem stop loss, somente pontos de entrada e pontos de saída. Dentro do próprio Gradient Full, tem a estratégia de regressão linear que também trabalha dessa maneira, independente de stop. A gente não usa stop, tá? Usa somente proteção financeira, beleza? E aí, por exemplo, se você estava nesse mercado aqui, ó, foi suficiente para você fazer um monte de trades vencedores. E se você tomar esse stop aqui, você vai devolver uma parte daquilo que você ganhou. Simples assim. Você teria entrado e saído com loss aqui, mas porém um loss menor, tá? Então, no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como capturar esse momento de consolidação, como criar um robô que compra na linha de baixo, vende na linha de cima, tá? E a parte aqui do filtro de consolidação, nós vamos utilizar o MACD, beleza? O MACD, ele é um indicador de tendência, mas ele mostra para a gente também a consolidação. Como assim já mostra a consolidação se ele é de tendência, né? Você observa que quando o indicador aqui, ó, ele está muito próximo da linha zero, significa que o mercado está lateral. Quando ele começa a se afastar da linha zero, significa que ele ganhou tração, pegou tendência. Porque o MACD, pessoal, é nada mais, nada menos do que duas médias móveis, tá? Com um cálculo um pouco diferente ali. Então, você tem duas médias de períodos diferentes, trabalhando muito próximas uma da outra, significa que não existe um descolamento de preço, significa que o preço não está evoluindo, beleza? E no MACD a gente também consegue observar isso. Então nós vamos trabalhar com o MACD na seguinte configuração: 72,34,9, tá? E toda vez que o nosso MACD estiver abaixo de 8, tá vendo 8 aqui, ó? Estiver abaixo de 8 ou acima de menos 8, a gente vai considerar que o mercado é consolidado, a nossa regra de coloração vai colorir aqui de fúcsia, e o nosso robô vai estar apto para fazer entradas, beleza? Estes valores aqui do MACD de mais 8, menos 8, eu vou deixar parametrizável para vocês. Por quê? Porque pode ser que em algum momento o mercado mude, você queira trocar essa configuração de MACD, você consiga adaptar uma configuração melhor de MACD, e aí, obviamente, você vai precisar trocar também os níveis, né? Aonde você vai considerar que é uma consolidação, fechado? Então, cara, agradecer aí o Rafael Avelar por disponibilizar esse conteúdo para nós. Mais uma ideia aqui de vídeo para o canal. Vocês sabem, cara, que não é fácil trazer conteúdos aqui toda semana, rigorosamente, há mais de 2 anos. Já são 107 vídeos gravados somente falando de programação de robôs, sempre com uma ideia diferente aqui para vocês. Então não é fácil, tá, pessoal? Nem sempre sai vídeos excelentes, né? Mas vira e mexe eu consigo trazer algum vídeo aqui com uma boa qualidade e que vocês aí do outro lado conseguem também fazer dinheiro. E o que eu acho, pessoal, que é o seguinte, ó, independente do conteúdo, toda semana, cara, você aprende aqui no meu canal um macete novo, tá? Que de repente você pode estar utilizando aí na sua própria estratégia. Às vezes você tem uma estratégia já que opera a consolidação, mas não sabe muito bem como capturar esse momento de consolidação. Pronto, acabou de pegar um macete aqui no meu vídeo, entendeu? Então, aqui meu canal não é para trazer fórmula mágica para ninguém, não é para trazer o robô que vai mudar a sua vida, mas sim toda semana aqui introduzir novos conteúdos para vocês que podem contribuir na sua jornada aí no day trade, beleza? Então, meus amigos, mãos na massa, vamos começar aqui a programar o nosso bot, tá? Vou vir aqui, ó, em estratégias e depois clicar aqui em editor de estratégias. Aqui no editor de estratégias, pessoal, é onde nós vamos programar o nosso robô. Então, para você que está chegando agora, cara, já lembra aí de se inscrever no meu canal se você não é inscrito. O YouTube acaba recomendando muitos vídeos meus para várias pessoas que nem são inscritas aqui. O cara às vezes assiste já há mais de ano e não confere se é inscrito, cara. Então vamos selar a parceria aí. Se inscreva no meu canal que vai ajudar muito aqui no meu trabalho, beleza? Vamos clicar aqui numa nova estratégia e vamos começar a programar o bichão aí, tá? Lembrando que assim que esse vídeo bater 1000 likes, ele vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Gratuitamente. Então fica aí comigo, aprenda a programar. Se ainda não tiver batido 1000 likes, volta daqui a pouco que com certeza já vai ter galera aí sempre tá contribuindo muito aqui, beleza? Meus amigos, falei para vocês o seguinte, que a gente vai precisar de uma média de máximas, uma média de mínimas, a gente vai precisar também do MACD. Então, o primeiro passo na programação, pessoal, é capturar esses valores, beleza? Como é que eu faço isso? Eu crio uma variável chamada de média max, vou colocar aqui, ó, 2 pontos, recebe uma média exponencial, beleza? A média vai ser do tipo exponencial. Coloco aqui o período da média, vírgula, a série de dados que eu quero capturar. A média aqui, pessoal, não é uma média de máximas, então eu coloco aqui máxima, tá? Ou se não, escrevo aqui em inglês high, tanto faz, o efeito é exatamente o mesmo, tá bom? Crio também aqui minha média de mínima, que vai ser uma média exponencial, abre e fecha parênteses, período média,
que vai estar lá na input, a gente já vai colocar lá, vírgula, escreva aqui mínima, ou se não, posso escrever também em inglês, tá? Low, fechado? Ponto, vírgula. O que eu faço agora, pessoal? Vamos declarar elas aqui. Então, vamos criar aqui um campo de variável, escrever assim, ó, média max, vírgula, média mínima, 2 pontos, float. Por que float? Porque ele é um número flutuante, ele pode conter casas após a vírgula. Então, eu preciso declarar ela como flutuante, tá bom? Crio aqui também, pessoal, minha área de inputs. E aqui na área de input é que eu vou colocar os parâmetros que eu quero conseguir alterar lá no módulo de automação. Este parâmetro período média vai lá na edição de parâmetros. Então, vem aqui e coloco assim, ó, período média, abre e fecha parênteses, padrãozinho 3, que o Rafael falou para a gente, beleza? Ótimo. O que mais que eu preciso capturar aqui? Preciso capturar, pessoal, o valor aqui do meu MACD, tá? Então, vou criar uma variável chamada xMACD e ele vai receber quem? Vai receber o próprio MACD, tá? O MACD. Abre parênteses. Quando você abre parênteses, ele fala assim, ó, me informa aí o período da média longa, ó, média longa, a média curta e a média de sinal. E a gente vai deixar isso aqui parametrizável na área de inputs. Então, eu vou escrever assim, ó, média longa, vírgula, média curta, vírgula, média sinal. Fecha parênteses, barra, barra vertical. Aqui dentro você vai colocar o número 1, porque a gente quer capturar aqui o valor do MACD histograma. Se eu quisesse capturar o valor do MACD linha, eu ia colocar 0 aqui dentro, tá bom? Ótimo. Então, o que a gente faz agora? Vamos colocar aqui, ó, nas nossas inputs, os valores, tá? Da média longa, da média curta e da média de sinal. A média longa, eu falei para vocês que vai ser quanto? 72. A média curta, falei para vocês que vai ser quanto? 34. E a média de sinal, pessoal, vai ser de 9, beleza? Show de bola. O que eu preciso fazer agora é o seguinte, ó, declarar aqui o meu MACD, tá? Ctrl V, pronto, MACD já está declarado. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui como é que está o resultado do meu robô Black Box, beleza? Meu robozinho aí, pessoal, no dia de hoje, por enquanto, praticamente no 0 a 0, tá? Tá com R$9 aqui. No mês, pessoal, com mais de R$3.000 de lucro. Esse resultado aqui, pessoal, foi operando um contrato por nível, tá? Com no máximo 10 níveis, beleza? Então ele vai entrar aí com no máximo 10 contratos. Ele é um robô, cara, caixa preta, não precisa de parâmetro nenhum. Você simplesmente arrasta ele no gráfico, ele tá pronto para rodar. Não precisa carregar set, não tem um monte de configuração para você ficar fazendo. E é para você que pensa aí em rentabilizar capital no médio e longo prazo. Se a sua intenção é essa, não é trabalhar com robôs como caixa eletrônico, que essa é a pior maneira de você trabalhar com robôs, e também no day trade você vai quebrar sua cara se você trabalhar dessa maneira. Vem comigo, testa esse robô gratuitamente por 7 dias, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Vou deixar também, pessoal, o vídeo onde eu falo mais sobre esse robô aqui nos cards para você dar uma olhada e também nas telas finais aqui desse vídeo, beleza? Então, caso tenha interesse, dá uma olhadinha no link da descrição, fechado? Bora dar sequência aqui, pessoal. O que eu falei para vocês? Que nós precisamos aqui, ó, de 2 níveis, né? Um nível de limite superior e um nível de limite inferior, tá? Então, a gente vai deixar sempre com a mesma quantidade uma variável para receber aquilo que eu chamo de consolidação. O que é consolidação? Bom, consolidação, na minha concepção para este vídeo, é o quê? É quando o MACD for menor do que 8 ou for maior do que menos 8. Então é isso que a gente vai entregar para essa variável. E aí, quando essa condição for verdadeira, ele vai habilitar para nós a possibilidade de fazer trades, tá bom? Então eu vou criar aqui, ó, pessoal, uma variável chamada de sinal com console. Sinal console, tá? De consolidação. 2 pontos, vai receber. Vai receber quem, pessoal? Abre e fecha parênteses. Meu xMACD maior do que? Maior do que quem? Meu limite de consolidação, que está aqui em 8, tá? Mas ele tem que ser maior do que quanto? Do que menos 8, certo? Então, coloca um sinal de menos aqui na frente. MACD maior do que menos 8. Ctrl C para facilitar aqui. E o meu MACD menor, troca o sinal, menor do que 8, tira o sinalzinho aqui, ó. Nós teremos o retorno desta variável como verdadeiro, como true, beleza? Então, quando isso aqui for verdadeiro, esta variável vai receber verdadeiro. E depois a gente vai comparar. Se o meu sinal da consolidação for verdadeiro, então habilita aí as compras pra gente, fechado? Então preciso declarar elas aqui, ó, sinal console. Vou precisar também, pessoal, de 2 variáveis para poder fazer as entradas, tá bom? O meu sinal de compra e o meu sinal de venda. Então já vou deixar declarado aqui, ó, sinal de compra e o meu sinal de venda, 2 pontos. Boolean. Por que Boolean? Porque ele vai retornar pra gente verdadeiro ou falso. Se o retorno do meu sinal de compra for verdadeiro, aí a gente vai fazer uma compra. Se o meu sinal de venda for verdadeiro, a gente vai fazer uma venda, beleza? Para a gente confirmar, pessoal, se esta variável aqui realmente está entregando o que a gente programou, como é que a gente faz? Vamos criar aqui, pessoal, uma regrinha de coloração, tá? Então, vou colocar assim, ó, C, sinal
console, então, paint, bar, abre e fecha parênteses, CL, fúcsia, ponto vírgula. E aí, o que a gente faz? A gente vem aqui no gráfico, ó, exclui essa regra de coloração que eu havia inserido, tá? E a gente cria uma nova para a gente poder inserir aqui e ver se essa condição realmente está funcionando. Então, vamos clicar aqui em salvar como. Vamos salvar, cara, com o seguinte nome: 0 loss underline LW underline YouTube. 0 loss porque era o nome do vídeo lá do Rafael, LW de Larry Williams, YouTube, que é a programação que a gente está fazendo aqui no canal, tá bom? Salvar. Lembrando, pessoal, que esse robô vai fazer parte lá do pack de robôs aqui do canal, tá bom? O pack de robôs é um compilado com todos os robôs que eu já ensinei a programação aqui no canal. Com o vídeo de hoje, pessoal, são 108 robôs, são 108 códigos abertos para você por um valorzinho, cara, que sai aí em torno de R$3 por código, tá? É uma mixaria o valor que eu cobro por esse pack. Tem muita coisa boa lá dentro. Já os robôs são todos testados, validados? Não, cara. Você vai comprar robôs testados por R$3 o código? Não vai. O que é o pack de robôs, então? São os códigos que eu ensino a programar aqui no YouTube. Então, para cada vídeo que eu criei aqui, tem um código. Esses códigos eu entrego ele de forma paga. Por quê? Porque eu preciso remunerar meu tempo também aqui no canal. Não dá para trabalhar para entregar tudo de graça, tá? Então, caso você queira adquirir o pack de robôs, aí você vai estar contribuindo com o meu trabalho e levando aí 108 robôs na data de hoje por míseros R$347 na data de hoje. Pode ser que suba isso aí no futuro, tá bom? Lembrando que uma vez que você faz a assinatura, você fica recebendo novos robôs pelo período de 1 ano. Então, hoje está com 107. Daqui 12 meses, pode ser que já tenha mais 40 robôs lá dentro, tá? Então, você, a cada semana, continua recebendo aí, pelo período de 1 ano, os robôs que eu ensino a programar aqui no canal. Fechado? O cara que comprou lá atrás, pessoal, quando tinha só 10 robôs, e na época até a assinatura era vitalícia, já recebeu mais de 100 depois disso, tá? Então, acredito eu que vale a pena. O que a gente vai fazer agora, turma? Vamos inserir essa regra de coloração, tá? Botão direito em cima dos candles, inserir regra de coloração. Clica aqui em mais e vamos pesquisar aqui, ó, por 0 loss. Larry Williams, YouTube. Vamos inserir aqui, ó, em cima do gráfico. Ok, pronto, olha lá, está colorindo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, para ver se ficou certinho. MACD maior que 8, ó. Neste candle, ó, estava menor do que menos 8, certo? Aqui já está maior do que menos 8 e também ele é menor do que 8, então está colorindo, tá? Tá certinho a nossa regra de coloração. O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é trabalhar os sinais de compra e de venda, tá? Então, eu vou escrever o seguinte, pessoal. Sinal de compra, 2 pontos, vai receber. Quando é que eu quero que esse robô faça uma compra? Eu quero que esse robô faça uma compra quando houver o sinal da consolidação. Então, eu já coloco ele aqui, ó. Sinal de consolidação. E eu quero fazer uma compra quando o fechamento do candle for menor ou igual à minha média de mínimas. Então, é só escrever exatamente isso, cara. Ó, close, que é o fechamento, for menor ou igual à minha média de mínima. Pronto, acabou. A regra de entrada é essa, tá? Não tem muito segredo. Faço aqui também o meu sinal de venda. Preciso que esteja consolidado, então o meu sinal de consolidação tem que ser verdadeiro e o meu fechamento tem que ser maior ou igual à minha média de máximas, tá? Olha só, fechamento maior ou igual à minha média de máximas, o nosso bot vai vender. Então ele vai comparar aqui e vai vender aqui, tá? Agora que eu já tenho os meus sinais de compra e de venda, eu já posso fazer o meu envio de ordens, beleza? Então, eu vou colocar o seguinte, ó, C, has, position, for igual a false, então, início e fim. E aí, turma, se eu tiver um sinal de compra, tá? Se o meu sinal de compra for verdadeiro, então, C sinal de compra, então, buy at market, ponto vírgula. E se eu tiver um sinal de venda verdadeiro, nós vamos vender. Então, só trocar aqui, ó, sinal de compra para sinal de venda. E ao invés de comprar, nós vamos vender, tá? Sell, short at market. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte, suponha que o nosso bot está comprado, tá? Ele comprou aqui, eu preciso fazer a zeragem da posição lá na banda oposta. Então eu vou escrever assim, ó, se eu estou comprado, ó a regrinha, ó, 5, tá? Se eu estou comprado, ó, se is bot e o meu close for maior ou igual à minha média de máxima, então close position, ponto vírgula. E faça a mesma coisa para o caso dele estar vendido. Se eu estou vendido, ó, se is sold, e o meu fechamento for menor ou igual à minha média de mínimas, então fecha posição. Olha só, estou vendido, tá? Então ele vendeu aqui na linha de cima. Olha o sinal de venda. Está consolidado e fechamento maior que a média de máxima. Então, fechamento maior que a média de máxima, aqui foi, né? Tá? Vendeu. Vendeu, ele precisa fazer o quê? Ele precisa encerrar a posição se o meu fechamento for menor que a média de mínima. Então, fechamento menor que a média de mínima, encerra a posição. No caso, ele teria encerrado aqui, tá? Como nós vamos trabalhar com ele fazendo entradas e saídas? Quando a condição for satisfeita, no exato instante em que o nosso fechamento ultrapassar
a média de máximas, ele vai vender. E no exato instante em que o fechamento ultrapassar a média de mínimas, ele vai encerrar a posição e ele já vai verificar. Existe sinal de compra? Existe, então ele vai comprar. Então meio que ele vai fazer uma inversão de posição. Mas primeiro ele encerra, depois ele detecta que ainda existe o sinal de compra e aí faz a entrada. Na prática, é como se eu fizesse aqui, ao invés de um close position, um reverse position. Por que eu não posso fazer um reverse position? Porque a minha condição de entrada não é simplesmente ser maior que a média de máximas ou menor que a média de mínima. Ele precisa também do sinal da consolidação. Então, se o nosso bot, deixa eu achar uma condição aqui, ó. Se o nosso bot, por exemplo, vendeu aqui, ó, tá? Vendeu aqui. Quando ele chegar aqui, ó, o fechamento ele é menor ou igual à minha média mínima. Então ele faria zerar aqui na posição aqui. Mas ele não pode abrir uma nova posição aqui porque não está consolidado, tá? Não existe sinal de compra, não tem consolidação. Então ele só vai fazer o encerramento. Agora, se o candle ainda estivesse fúcsia, ele teria encerrado e entrado na mão comprada. Beleza? Meus amigos, se você quiser entender mais aí sobre programação de robôs, eu tenho um treinamento de programação de robôs aqui para Profit Chart, cara. O treinamento já está aí com mais de 16 horas de conteúdo. Eu sempre venho atualizando o treinamento quando saem novidades aqui no Profit Chart, tá? Toda vez que eles têm aí uma nova atualização, acontece alguma coisa, eu atualizo lá o treinamento para vocês. E venho colocando conteúdos, cara, já há bastante tempo lá dentro. Então, é um conteúdo muito vasto. Lá dentro eu te ensino do zero, que são variáveis, por que do tipo float, por que do tipo booleano, como criar condições de compra e de venda, como criar indicadores, como fazer break-even, trailing stop, como criar robôs com saídas parciais, preço médio, tudo isso via código, beleza? Caso você tenha interesse, dá uma olhadinha no link aqui da descrição. Pessoal, a gente poderia aqui fazer a plotagem, né, da média máxima e média mínima, ao invés de ter que inserir ele manualmente, tá? Como é que você faria isso? Faria da seguinte maneira, ó, muito simples, pessoal. Plot, abre e fecha parênteses, média máxima, ponto vírgula. Plot 2, abre e fecha parênteses, média mínima, ponto vírgula. Acabou. Nosso robô agora, ele é também, além de uma regra de coloração, além de um robô, ele também é um indicador. Vamos salvar esse cara? Eu vou excluir este indicador aqui do gráfico, que eles são duas médias que eu programei manualmente, e vou inserir ele aqui, ó. Então, inserir indicador, ó, inserir indicador, e vou pesquisar aqui, ó, por zero loss, já está aqui, ó, beleza? Inserir, ok, olha, ó, tá feito o nosso canal. Você pode preencher também ele se você quiser, ó. Botão direito, propriedades da estratégia, você pode vir aqui na aba preenchimento, preencher com cor, deixa eu ver se ele vai liberar aqui, ó, preencher com cor, deixa na cor branca, aplicar, ok, vamos salvar. Provavelmente ele não vai preencher, normalmente ele não preenche, eu tenho que remover e adicionar de novo, mas dessa vez ele preencheu, ó. Então você consegue criar aqui, ó, então um sisteminha de nuvens com isso, tá? Olha que interessante, deixa eu aumentar aqui, ó, tá vendo? Se você não deixou o like, cara, isso aqui já valeu o seu like, né? Já valeu o seu like, um macete aí para transformar o indicador no formato de nuvem. Eu vou até remover, porque eu não curto muito, com preenchimento. Vou tirar aqui, mas para passar para vocês um macete aí de como criar uma nuvem. Fechado? Então, cara, bora rodar o robozinho aqui, ó. Como é que você vai fazer? Clica aqui em estratégias, automação de estratégias. Vamos tirar aqui deste modo. Vamos pegar já um replay que está configurado aqui, ó. Nota que o ativo aqui, pessoal, o ativo da tarja amarela. Vou clicar aqui na engrenagem, selecionar estratégia. A estratégia é essa, ó. Zero loss, underline, LW, underline YouTube. Lembrando que este bot vai fazer parte lá do pack de robôs do canal, tá? Entra lá, faça o download novamente se você já tem e o robozinho vai estar lá dentro para você, tá bom? Na aba de entrada, pessoal, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, permitir múltiplos envios para ele fazer a entrada exatamente no momento em que tocar na banda, tá? Se você quiser que faça a entrada no fechamento, é possível também. Aí, muitas vezes, você vai conseguir comprar e vender num preço melhor, né? Porque se ele fechar muito abaixo da banda, você conseguiria comprar num preço melhor, tá? Para fins de teste aqui, vou deixar realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e permitir múltiplos envios, fechado? Na aba de saída nada, na aba de risco, pessoal, você vai configurar o seu objetivo de ganho e limite de perda diário. Para essa estratégia, turma, em torno aí de R$100, tá? R$100 tá mais do que bom para um contratinho. Pode deixar a mesma quantidade de ganho e de perda, fechado? Aqui nos parâmetros, olha só, ficou então o limite da consolidação, que está para 8, beleza? No caso, 8 e menos 8, o robô ele já calcula automático o nível inferior. Período da média, tá? Do canal, que é 3. Média longa, média curta e média de sinal aqui, os parâmetros do MACD, beleza? Clique em salvar e sair. Vou deixar esse carinha aqui de lado. Vou requisitar um replay e a gente já volta para ver como é que o robô vai se comportar. Replay rolando, galera. Vamos aguardar agora aqui, ó, o nosso candle pintar de fúcsia para ele fazer a entrada, tá? Vou dar uma aceleradinha no vídeo. Já volto para mostrar para vocês o robô executando. Olha lá, pessoal. Tá pintando de fúcsia aqui, hein? Olha lá, vai colorir, ó. Já fez a entrada, tá? Tocou lá em cima, ó. Já fez a venda. Assim que tocar aqui na linha de baixo, ele tem que zerar a venda
e entrar comprado, tá? Às vezes isso não acontece de forma instantânea porque tem um tempo entre a zeragem e a entrada na nova direção. Lembrando que ele só vai inverter, né, se estiver pintado de fúcsia, tá? Então olha só, ele chegou aqui, nem via quantos pontos. Mas a ideia aqui, pessoal, do sistema é o quê? É a gente não ficar estopando à toa. É conseguir, muitas vezes, fazer com que o preço volte aqui na banda oposta, a gente saia com um loss menor do que se fosse estopar, beleza? Então olha lá, fez a zeragem. Existe condição de entrada aqui? Não existe condição de entrada. Então o robô não vai entrar, só vai fazer a zeragem. Vamos continuar avaliando aqui. Olha só, pessoal, mais uma entrada, pintou de fluxo aqui, o robozinho entrou comprando. Se você faz a execução no fechamento do candle, o bot teria comprado aqui e não aqui. Então você consegue, muitas vezes, no fechamento do candle, fazer uma execução melhor, tá? Em contrapartida, você precisa que o candle feche acima da banda superior para poder fazer a zeragem e não somente no toque dela, tá? Então olha só, fez a zeragem, já entrou vendido. Zerou aqui, conseguiu comprar mais embaixo. Já tá tirando o loss lá, lembrando que ele chegou a perder aqui quase R$60, né? E depois ele fechou aqui, ó, com R$36, né? Já tá 10 positivo. Falhou na entrada, né? Deveria ter entrado aqui, mas às vezes o replay tá acelerado e o profit acaba não pegando quando a oscilação é muito rápida ou só trisca ali na média, né? Ele acaba muitas vezes não conseguindo pegar, ó. Aqui ele conseguiu pegar as duas no mesmo candle, fez a zeragem, já entrou comprado. Cara, bem interessante. Eu trabalhava muito isso aqui, pessoal, em swing trade, tá? Consegui fazer uma boa grana fazendo swing trade, só que eu só entrava comprado, tá? Porque entrar vendido, tem uma série de coisas aí que você precisa fazer, tem que alugar papel, é muito caro aqui no Brasil você operar vendido em swing trade. Às vezes para abrir uma posição de venda, né, gastava aí, cara, R$50. Então precisava para fazer pelo menos uns 50 para poder pagar as despesas, tanto da minha entrada, tanto do aluguel. Tem um monte de taxa que você paga para você poder ficar vendido, né? E como o mercado sempre tende a subir no médio e longo prazo e as ações elétricas elas são bem consolidadas, eu optava por operar somente comprado. E dava muito bom, cara, tá? Tem vídeo antigo aqui no meu canal, vou ver se eu acho. Se eu achar, vou deixar nas telas finais para vocês, falando sobre esse setup aqui para swing trade, beleza? Olha só, cara, tava lá com 60 e poucos negativo, o primeiro trade, fechou com 36, né? Já tá 52 positivo, então ele é bem interessante esse tipo de operacional. Obviamente que se você conseguir filtrar manualmente também os momentos de entrada, não entrar quando o mercado está muito tendencioso ou evitar entradas em momentos de notícia, tá? Em momentos de notícia você vai se ferrar, então não tem jeito. O ideal seria que você pulasse as notícias ou ligar mais na parte da tarde, onde o mercado tende a ficar mais consolidado. Tenho certeza que você vai conseguir ter um sucesso melhor com esse tipo de operacional. Fechado? Cara, sua última oportunidade de deixar o like. Se você curtiu o vídeo aí, agride o dedão no like, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima segunda-feira rigorosamente, meus amigos. Forte abraço a todos e até mais.